Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Meu nome é Adão Fonseca, eu sou diretor comercial da Rede Melhor Compra e apresentador deste programa. E hoje nós vamos falar sobre contabilidade farmacêutica, o melhor aliado para a farmácia. E eu tenho o prazer de ter aqui comigo, para esse bate-papo, uma pessoa fantástica. Olha só o currículo. Contadora, empreendedora, sócia do grupo MCX, mestre em economia de empresas, especialização em gestão corporativas e finanças, sólida experiência na área de finanças e contabilidade, professora, membro do grupo de estudos técnicos do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, consultora do Sebrae Minas Gerais. Está comigo aqui hoje, então, Carolina Oliveira. É um prazer tê-la aqui comigo, Carolina. Prazer é todo meu, Adão. Agradeço demais o convite, a gente poder compartilhar essas experiências, né? E a gente contribuir com o mercado farma e com essa rede renomada que é o grupo. Que legal. Bom, eu falei Carolina, mas é Carolina ou Caroline? É porque geralmente tem... Verdade. Tem essas pegadinhas, né? Carol, mas é Carolina, meu nome é Carolina. Carolina. Eu falo que é engraçada essa questão, porque quando, né, eu nasci, etc., era Carolina da Cruz Cardoso. Aí depois que eu casei, virei Carolina da Cruz Cardoso de Oliveira. Então, perdi completamente a referência, que você fica Carolina Cardoso no e-mail, depois você casa Carolina Oliveira. Bom, no meu celular tá Carol. Então... É, isso mesmo. Carol, é um prazer enorme tê-la conosco. Bom, o seu currículo é, se eu pudesse dizer, impecável, né? A gente estuda, né, Adão? Isso é muito importante, estudar, se capacitar. Então, esse é um dos pilares fundamentais, inclusive, da minha profissão, né? Faz a diferença tanto profissionalmente quanto para o mercado que você vai atuar. Justamente, não tem jeito. Contabilidade muda todo o tempo, a legislação muda, né? Todos os dias. Então, são mais de 40 mil normas aí que saem no mês. Então, a gente tem que estar sempre estudando. E eu sempre gostei muito de estudar. Então, assim, contabilidade, eu falo que eu não seria outra coisa na minha vida a não ser contadora, porque eu amo o que eu faço, assim, de verdade. Faço com muita paixão, prazer. E, assim, estudar para mim se tornou uma rotina mesmo. E é importante. Bom, eu certa vez ouvi alguém dizendo, eu já não me recordo mais, alguém dizendo que a cada 5 anos a gente tem que ir lá e fazer uma reciclagem, porque qualquer profissão ela tem tem mudanças, né? Entram outras coisas, algumas coisas deixam de ser relevantes, né? Autores mudam, o mercado muda muito. Então, assim, a gente precisa estar sempre antenado. Aliás, tudo quem não né? muda, dança. Lá no escritório tem uma frase assim numa parede que quem não muda, dança. E é isso mesmo, né? Verdade. A gente precisa estar sempre assim, dinâmica, igual o mercado mesmo, né? Tem que acompanhar o mercado. Justamente, precisamos acompanhar o mercado. E quando a gente fala de contabilidade para farmácia é um mercado altamente legislado, né? Nós temos várias legislações que mudam todos os dias. Então, o mercado farmacêutico é um mercado muito dinâmico, né? Eu sempre digo para o pessoal que o mercado farmacêutico ele é dinâmico. E eu gosto sempre de falar isso, porque a palavra de dinâmico vem de dínamo, né, no latim, que também dá origem à palavra dinamite, né? Ou seja, toda vez que você usa uma dinamite, ela explode, ela muda completamente aquele cenário. Sim. O mercado farmacêutico também ele muda a todo momento, né? A verdade de hoje é mentira de amanhã. É isso mesmo. O mercado farmacêutico ele é muito específico, né? E ele tem muitas questões que são intrínsecas do mercado farmacêutico. Então, é muito importante você, a cada dia, estar acompanhando este segmento. E a gente, assim, a gente respira, né, lá no escritório, a contabilidade para a farmácia. Então, a gente respira NCM de medicamento, a gente respira tributação de medicamento, CST de medicamento. Então, eu falo que a gente, às vezes, tem hora que a gente é mais farmacêutico do que contador. Então, assim, a gente tem que entender muito bem da legislação, o que tributa para uma indústria é diferente do que tributa para um comércio. De um estado para o outro, muda-se muito a legislação, né? Porque a tributação estadual, ela é de estado para estado. Uhum. Então, isso muda bastante. Então, a gente tem que estar sempre antenado aí. E, assim, a gente criou várias ferramentas, Adão, para a gente poder atender esse mercado farma. Por quê? É um mercado que, mesmo uma pequena drogaria, ela movimenta, no mínimo, 5 mil produtos. Então, é um mercado que, mesmo uma pequena drogaria, ela
faz parte de um contexto de uma grande empresa. Então, para isso, você precisa de ferramentas tecnológicas que vão te ajudar a fazer com que isso aconteça na prática. Ou seja, que a gente possa tributar de maneira correta, que a gente possa dar os dados de maneira correta. Então, essa questão, né, tributária é uma questão muito que a gente precisa estar dentro da drogaria, fazendo com que o cadastro de produtos da drogaria esteja correto, para que a mercadoria possa sair de forma correta e a gente, assim, fazer a tributação de forma correta. E isso a gente precisa da tecnologia da informação ao nosso redor. Por quê? Sendo uma aliada. Porque drogaria é muito movimento, não tem jeito. É muito produto. Então, você não consegue fazer isso um a um. Então, você precisa, um empresário de farmácia, precisa ter uma contabilidade especializada e que tenha muito a ver com tecnologia da informação, que tenha esse link com a tecnologia da informação. Porque, assim, a gente vai conseguir ter assertividade nos dados. E você dizendo isso aí, eu fico pensando aqui, porque você disse aí sobre a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. E é justamente isso que determina o tipo de tributação que aquele produto vai ter. Justamente. Correto? Nossa, Adão, você está corretíssimo. Toda vez que eu converso com você é um aprendizado, porque para mim você é contador, tá? Você conhece muito de finanças e muito de finanças para o ramo. Então, sempre é uma troca muito enriquecedora. Bom, é isso mesmo. Todo produto no mercado, ele tem sua identidade. Sua identidade, primeiro, é o código de barras. Então, é o código de barras que determina ali a qualificação técnica daquele produo. Uhum. Que a gente chama de SKU. Justamente, que é o SKU, né? Que vai determinar o miligrama, né? Que aquele medicamento vai ter, que vai determinar a marca daquele medicamento, que vai determinar a composição técnica desse medicamento, etc. Então, o código de barras, ele vai trazer toda essa questão, né? O NCM é uma classificação que vem da tabela TIP. O que é a tabela TIP? É uma tabela de produtos, chama Tabela de Produtos Industrializados, que é divulgada pela Receita Federal e que traz lá todos os códigos e as nomenclaturas referente a cada tipo de produto existente no mercado. Então, por exemplo, medicamento está na tabela TIP com o NCM 3004, que é o início dele. Uhum. Então, a tabela TIP, ela vai nos referenciar qual que é a tributação desse produto. Então, por isso que é muito técnico nesse sentido. Cada produto de uma drogaria, então, se uma drogaria trabalha com 1000 produtos, cada produto daquela drogaria vai ter uma tributação diferente. Eles podem ter NCMs iguais e tributações diferentes, porque a gente tem a tributação federal, que vem da tabela TIP, né? E que aí a gente tem o PIS e o COFINS, que é por produto, e a gente tem a tributação estadual, que aí é o estado que já legisla sobre essa questão. Então, vou te dar um exemplo. Tem um medicamento que é um medicamento que tem uma determinada descrição. Só que vamos supor que a legislação estadual, dentro do estado, ele te dá uma outra descrição desse produto para o mesmo NCM. A tributação vai ser global? Não. Ela vai entrar na regra de exceção. Então, você tem que prestar muita atenção nesse processo para você não errar na hora de tributar uma drogaria. Então, como é que você tem que trabalhar? Com a tributação por código de barras, e não só por NCM, porque por NCM pode acontecer essas divergências na qual eu falei. Você tem uma tributação, uma descrição de um produto que não vai condizer com a tributação estadual. Isso, sim, acontece e muito no segmento de drogaria, a gente tem que prestar bastante atenção. Então, mais um ponto, né? O NCM, como falei, tem um código de barras, e o NCM é a identidade do produto. Então, todo produto tem um código de barras e tem um NCM. E é ele que vai ditar a legislação federal e a legislação estadual, mais a descrição do produto. Olha só, não podemos só olhar a codificação, temos que olhar também a descrição do produto. Então, é uma questão, assim, bem complexa, né? Porque os tributos que vão ser por produto, então vamos colocar quais são os tributos que é por produto, que eu tenho que tributar por produto. No âmbito estadual, é o IPI, mas no caso de drogaria, comércio, só a indústria que paga. Então, nesse caso aqui, a gente não vai se falar sobre isso. E a gente tem o PIS e COFINS. O PIS e COFINS é por produto. Nossa, Carolina, mas todo produto que eu tenho 5.000 produtos na minha drogaria, 5.000 produtos, tem codificação diferente de código de PIS e COFINS? Na verdade, pode ser codificações iguais, porém, você tem que observar cada produto
que estar dentro do seu portfólio de drogaria. Porque cada um vai ter a sua tributação de PIS e COFINS. Ou seja, você tem que codificar esse produto correto dentro do seu sistema. Até mesmo para fazer a segregação depois, né? Justamente, Adão, é para essa questão. Para que isso, Carolina? Para que esse trabalho todo? Justamente por essa questão, porque a gente tem a segregação da receita. O que acontece na segregação da receita? Você separa o que já foi tributado lá pela indústria e você não precisa tributar novamente. Então, esse é um fator principal. E drogaria, gente, 80% dos produtos já foram tributados no âmbito de PIS e COFINS e já foram tributados, que é o âmbito federal, e já foram tributados no âmbito do ICMS, que é o âmbito estadual, né? Que é a questão do ICMS ST ou não. Então, a gente precisa fazer essa codificação correta, fazer essa separação para que o empresário de farmácia possa pagar menos tributos, justamente porque a indústria já fez esse pagamento. E a gente só consegue separar quando a codificação está correta. Porque se a codificação está errada, não tem como a gente separar. Bom, falando isso, né, nós temos lá a lista positiva, negativa e neutra, já que você disse aí que 80%, né, dos produtos. Nós sabemos que tanto os produtos da lista positiva e neutra, negativa e positiva, né? Isso. Eles são pagos lá na indústria, o PIS e COFINS. Isso mesmo, monofásico. Né? Monofásico. O PIS e COFINS já é pago pela indústria, já isso é pago mesmo. pela indústria. E a lista neutra não. E a lista neutra não. Então, justamente a lista neutra é um gargalo também que acaba pegando muita drogaria, né? Porque justamente. Às vezes o camarada vai lá e na hora de cadastrar o produto e coloca todos como monofásico. E não põe lista justamente. Então, essa é uma grande questão. Por quê? O cadastro de produtos é a primeira referência tributária da drogaria. Todo mundo precisa se preocupar muito com o cadastro de produtos. E quem dá entrada em nota e o empresário que delega essa função a este funcionário, ele tem que ser muito bem treinado. Por quê? Porque tem que dar entrada com a tributação correta. Então, por exemplo, conforme você colocou, um produto lá que vem como medicamento da lista positiva e negativa. Ok, a gente já sabe que a codificação dele vai ser 0,4. Por quê? Para PIS e COFINS. Por que essa codificação vai ser 0,4? Porque a indústria já fez o pagamento. Então, o comércio, no caso a drogaria, não tem que fazer o pagamento novamente. Mas vamos supor que seja um produto que entrou, que seja da lista neutra. Então, esse produto, ele vai ser tributado. Então, esse produto eu tenho que tributá-lo na minha saída. Ou seja, quando vender esse produto, ele vai ser tributado. E aí, sim, a gente precisa... Como que a gente separa isso? Por esse código. Esse código, no caso, ele vai ser o código para PIS e COFINS 01. Então, tudo que é 0,4, eu retiro da base de cálculo. O que é 0,1, eu vou tributar. Então, essa questão... Como que você vai saber isso? Dentro do sistema. Então, o sistema ele tem que estar super organizado, nesse sentido das codificações, para que o tributo seja minimizado ou seja aumentado. E aí é o que acontece, é o que você falou. Muitas vezes o funcionário sem saber, ou então, né, dá entrada ali na correria e não faz essa separação. Ou joga tudo como tributado, no código 01, ou joga tudo como já pago, monofásico, no código 04. Aí tá um problema. Porque hoje em dia a Receita Federal, ela está toda automatizada e ela tem todas essas informações. Então, com certeza, isso vai dar um problema na hora de o contador, né, fazer o tributo, elaborar a guia do Simples ou as outras guias de outros impostos, como PIS e COFINS, ICMS e no Simples o DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Então, ele não vai conseguir emitir a guia correta e o fisco automaticamente já cai lá, ele já sabe e com certeza ele vai mandar uma notificação para para aquela empresa, para aquele contribuinte retificar esse imposto. Então, tem que tomar muito cuidado. Muitas das vezes o fisco até te dá uma cordazinha, né, para deixar você ir botando a corda no pescoço para depois puxar e enforcar? Justamente, né? Hoje em dia, isso até está bastante minimizado, porque hoje em dia eles notificam. Então, eles não querem lá automaticamente, né, te punir. Então, eles vão lá e te notificam. Notificam falando, olha, regulariza, eu identifiquei uma falha aqui, regularize. Aí é importante você ter aquela atenção para efetivamente regularizar. Porque depois, se você não fizer essa regularização, aí sim você vai ser autuado. Aí é multa e juros de ofício. E é um problema porque é muito caro. Então, gente, não tem jeito. Não existe outra solução. Nós estamos na era da tecnologia da informação. A contabilidade, justamente, ela está em alta por isso. Porque hoje em dia as informações, elas são um grande ouro das empresas. E onde que estão as informações das empresas? Na contabilidade. É por isso que a contabilidade especializada em farmácia, eu tenho
11 anos, né? Faço agora em março 11 anos de associativismo, e eu sempre falo com as pessoas que a contabilidade especializada em farmácia, ela é um forte aliado para a drogaria. Por quê? Por causa das nossas legislações, né? Em poucos minutos aqui você já mostrou um grande número de informação que muitas das vezes o dono da farmácia, né, o farmacêutico que está ali, o farmacista, o balconista, quem quer que seja, ele não domina. Isso. E o próprio contador, ele também não tem tempo de ficar vindo aqui, olhar aquilo tudo. E muitas das vezes a gente encontra contabilidade, que o cara faz contabilidade de diversos segmentos. Não consegue se especializar e não consegue entender. Nossa, essa é uma grande questão. Eu falo que hoje é uma tendência, e a gente fala isso inclusive lá no nosso conselho, a gente estava discutindo isso numa reunião. Hoje é terça, semana passada, numa reunião lá do Conselho Regional de Contabilidade. O que acontece? Isso é uma tendência. Segmentação, inclusive dentro do escritório de contabilidade. Para que isso? Para atender melhor os clientes. A tributação ela é muito específica por segmento. Então, a contabilidade farmacêutica, por exemplo, ela exige uma série de conferências que, às vezes, uma outra empresa, por exemplo, de serviços, não precisa de fazer essa conferência. Então, assim, é muito importante você já ter um grupo de empresas, né, dentro daquele segmento, porque você vai conseguir dar a assessoria efetiva para aquela empresa e realmente fazer com que aquela empresa tenha os dados reais para ela poder tomar decisão. Porque esse é um processo muito importante. A drogaria, ela precisa cada vez mais ter bons parceiros. A rede, por exemplo, é muito engraçado, Adão, porque eu, igual eu te falei, eu amo contabilidade, faço isso com muito amor e sou apaixonada com o segmento de drogaria. Mas eu fiz meu mestrado, eu finalizei meu mestrado em 2008, e meu mestrado, a minha tese, ela foi sobre associativismo. Então, assim, eu sou apaixonada com associativismo, eu acredito demais, eu vejo o trabalho fantástico que a rede faz, e é um trabalho, assim, que ajuda e apoia demais os empresários na sua gestão. Só que, assim, para você apoiar cada vez mais, você precisa de informação. A gente não consegue apoiar essa informação. Então, o link da rede com a contabilidade é um link perfeito, porque a contabilidade tem as informações. E a gente trabalhando em conjunto nesse processo, você consegue dar dicas, você consegue dar gatilhos, você consegue dar um direcionamento de gestão fantástico para uma drogaria com as informações que vêm da contabilidade. Então, é muito importante o empresário saber que essa especialização e o link com a rede, ele é fundamental para o sucesso dele. Principalmente, né, o independente, que ele não tem o apoio, então ele precisa entender isso e fazer com que isso aconteça na prática. Então, assim, eu estudei, né, sobre associativismo, acho que assim, os independentes não têm outro caminho, sim se associar a uma rede. E aí, para você ter cada vez mais essas informações, você precisa de uma boa contabilidade, uma contabilidade especializada no seu segmento e que possa fazer a diferença para você. Hoje, a contabilidade não é mais só emitir guia e mandar para o cliente. Hoje, a contabilidade ela é, sim, também fazer a parte tributária, mas te ensinar como fazer a parte tributária de forma correta, conforme falei do cadastro de produtos, que é lá na entrada do produto, mas também te dar um apoio no processo de informações de gestão, que, por exemplo, te dá uma DRE bem feita, te dá um balancete bem feito, te apoiar na organização financeira, né? E isso feito em conjunto com a rede, são as parcerias de sucesso que a gente vê que quando a drogaria tem esse time, a drogaria sai na frente. E é importante o que você está me dizendo, porque, assim, você citou uma coisa que eu vivo falando com as pessoas sobre a questão da informação. Bom, é ouro, né? Quem tem ouro. Informação é ouro hoje em dia. E as pessoas falam assim, ter informação é tudo. Eu costumo dizer que é uma meia-verdade. Vou te explicar por quê. Para mim, ter informação é importante, mas saber o que fazer com a informação é mais importante ainda. Perfeito. E tanto a contabilidade, claro que a contabilidade ela tem um papel específico dela, a rede tem um papel específico, mas você concorda que nós somos atores coadjuvantes, o protagonista dessa história, né, dessa carreira, desse filme aqui, é o proprietário da drogaria? Perfeito. Ele tem que entender esse papel, o quão relevante é o papel dele. E os funcionários que o apoiam, né? Porque muitas vezes ele tem um administrativo, às vezes ele tem um financeiro. Então, é muito importante ele colocar essa cultura dentro da drogaria dele. Todos entenderem a importância que é fazer com que uma informação chegue de forma correta. Então, vou te dar um exemplo. Uma questão rotineira que tem que ser feita todo dia. Todas as empresas têm que fazer isso todo dia. Conciliação bancária. Adianta você juntar um mês todo para você identificar lançamento a lançamento no extrato bancário? Não adianta.
porque você não vai fazer. Então, você tem que fazer a consolidação bancária todos os dias. Então, é uma rotina. Então, aquele para casa, ele tem que ser feito todos os dias para que no final do mês isso esteja pronto para você poder tomar as ações futuras que são inerentes ao seu negócio, que vai fazer seu negócio crescer. Um outro ponto, cadastro de produtos. Não adianta ele estar todo errado para no final do mês fazer essa verificação. Então, a gente tem que tomar ações de planejamento nas áreas da drogaria para que ela possa fazer isso de forma correta. E é possível, gente. A gente tem, assim, inúmeros dados para mostrar para vocês, dados estatísticos, que o cliente fazendo de forma correta, a drogaria fazendo de forma correta, ela consegue ter esses dados com muita assertividade e ela consegue fazer diferente e tomar ações diferentes. Então, esse é um processo que a gente tem que fazer em conjunto. Então, é de mãos dadas. É o empresário, é a rede e é a contabilidade. Sem esses três entes querendo, a coisa acontece. Agora, se um deles não quiser, aí a coisa realmente não vai acontecer. É isso mesmo. E é o que você falou. É uma meia-verdade justamente por... todo mundo quer informação. Mas a informação ela não vem num plim de uma varinha de condão, num passe de mágica, quem dera se viesse. Sim. A informação ela é construída. E ela é construída com o quê? Com processos e com rotinas. A gente, na nossa casa, a gente com nossos filhos não tem que ter rotina? É isso, na nossa empresa tem que ter rotina. A gente tem que ser um clima leve, tem que ser um clima saudável, as pessoas têm que gostar, ótimo. Mas tem que ter a rotina e tem que ter esse acompanhamento da rotina, porque senão as coisas não acontecem. Verdade. Bom, e aí, continuando nisso aqui, nós estamos falando muito em tributo aqui, mas tem uma outra parte também muito importante que eu vejo na farmácia, que é a questão do RH. Nossa. Porque você pega, por exemplo, vamos voltar de novo, o cara que é contador de uma padaria. O que a padaria é? Um comércio. Supermercado, o que ele é? Um comércio. Um depósito de material de construção, o que ele é? Um comércio. Um açougue, um comércio. A farmácia, ela não é um comércio. Nós sabemos que farmácia ela é definida por lei como um estabelecimento de saúde. Isso. Lei 5.991. Farmácia não é um comércio comum. Né? Depois nós tivemos a ratificação disso também, né? Na Lei 13.021. E na RDC 44, deixa claro também, né, todo o processo da farmácia. Então, eu não tenho o meu vendedor que está ali no balcão, né, o próprio farmacêutico, quem quer que seja, cada um deles tem, o motoqueiro que faz o delivery, cada um deles tem um sindicato próprio. Perfeito. E eu tenho visto acontecer muito em farmácia, motoqueiro com o piso errado, uma hora abaixo do piso, outra hora acima. Eu já encontrei drogaria que o piso era 1.400 e poucos reais e o motoqueiro estava com 2.100, porque o camarada se pautou apenas, não no documento que tinha saído lá do sindicato, afirmando, depois da negociação do salário, mas sim na proposta. Ele pegou a proposta e assumiu que a proposta seria 2.100 e botou 2.100. Então, ou seja, a contabilidade ela também é importante demais nisso, né? Porque ela tem que conhecer, ainda mais quando a gente fala de associativismo, porque, no caso Melhor Compra, nós somos mais de 700 lojas em 24 estados, né, da federação. Então, você tem... Só de estado, nós temos 24 diferentes. 24 legislações diferentes. Legislações diferentes. Isso. E, por exemplo, eu estou em Patinga... O sindicato dos motoqueiros aqui de Patinga é diferente do de Belo Horizonte. Isso lá mesmo. tem um piso, aqui tem outro. Isso mesmo. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Nossa, isso é um imbróglio, porque a partir da reforma trabalhista, as convenções coletivas, é o que você fala, os sindicatos, eles perderam muita força. Então, hoje, o que a gente tem que observar muito é a convenção coletiva, que sai anualmente. Então, a convenção coletiva, né, de cada cidade e de cada estado, vai depender aí, né, de onde você está, ela vai efetivamente te guiar. Qual é o piso mínimo, né? Como que, se é obrigatório você dar vale transporte, se você dar vale refeição, né? Quais são os benefícios obrigatórios que você tem que conceder ao seu funcionário. Então, ela vai te dar ali um passo a passo do que você tem que fazer. Se você não entende, se você não lê a convenção coletiva do segmento de farmácia, que é uma convenção coletiva muito específica, você automaticamente realmente fica
para o Ministério do Trabalho, hoje com o E-Social, que as informações estão todas globalizadas através do E-Social, você automaticamente fica fora da legislação e fica realmente à mercê de um processo trabalhista. Então, essa especificidade, outro ponto importantíssimo, que é o RH e o departamento pessoal de uma drogaria, ele precisa sim ser observado. As coisas mínimas, que são os descontos, que são a gratificação de caixa, as funções, isso tudo tem que estar muito bem estabelecido. Então, antes de... Porque eu fico, às vezes, pensando, às vezes alguns empresários falam, Carolina, quanto que um comprador ganha? Né? Aí a gente pega a média, né, de compradores dentro do nosso sistema, né, que é o código do CBO, que a gente tem, que é o Código Brasileiro de Ocupações. Então, cada função ela tem um CBO pela legislação. Então, a gente pega lá e fala a média que a maioria dos empresários paga para os compradores. Ótimo. Só que, além disso, né, dessa média, como que você vai trabalhar no mercado, a gente precisa saber da lei. O que a lei efetivamente coloca como mínimo, teto mínimo para esse comprador? Para esse balconista, né? Por exemplo, motoboy, várias drogarias sem motoboy, tem um sindicato diferente, tem um piso diferente, tem um seguro obrigatório que você tem que pagar para um seguro de vida para motociclista. Então, assim, são questões, se você não tiver antenado, se você não tiver se especializado no segmento, na área, come mosca. Aí é um problema para a empresa, porque problema tributário, a gente ainda consegue, em outras esferas, ter uma resolução de um modo menos, né, mais minimizado. Agora, problema trabalhista de forma alguma. A gente tem que, né, entender isso e a gente tem que realmente fazer isso da forma correta. Eu vou te dar um outro exemplo, Adão, que isso é uma coisa assim, que a gente tem visto que tem tido muita intimação e reclamatória trabalhista nesse sentido. Prêmio versus comissão. Então, assim, nós vamos fazer, inclusive, uma live. No Brasil. Justamente no Brasil. Então, assim, nós vamos fazer até uma live sobre isso. Até gostaria que você participasse, que é muito importante a gente pegar as experiências. Mas, gente, vamos fazer no método correto. Tem sim uma forma de você caracterizar como prêmio e tem sim uma forma de você caracterizar como comissão. Vamos caracterizar da forma certa? Não é só porque um incide DSR, incide verbas trabalhistas e o outro não. Vamos pensar para trabalhar de uma forma correta, porque a gente fica seguro e o funcionário fica seguro daquilo que ele está recebendo e não gera problema para ninguém. Então, o mais importante dessa especialização é isso. É você já saber o passo a passo na ponta da língua do que como que o cargo obrigatório tem que ter aquele teto mínimo, quantas horas de trabalho, quais benefícios são concedidos, quais ajudas são obrigatórias, quais seguros que você tem que pagar para o seu funcionário, para aquele tipo de função. Então, esse passo a passo ele vai estar na convenção coletiva e todo ano sai uma convenção coletiva. Qual que vai ser a correção? Porque tem, né, você tem que fazer a correção quando sai a convenção coletiva, então você faz a correção, né, do ano para trás. Então, isso tudo tem que ser muito bem pautado e calculado. E a especialização te ajuda nisso, porque já fica fácil, né? Então, já está ali na sua rotina, né? E já tem, assim, toda a convenção coletiva que sai, o meu grupo de DP, a gente senta e conversa, né? O que saiu de novo na convenção coletiva e avisa aos empresários, olha, vai ter esse impacto na sua vida financeira. Por quê? Porque realmente, né, às vezes inclui alguns benefícios, ou então, às vezes, até tira alguns benefícios, né? Ou minimiza alguns benefícios, tirar no seguinte sentido, você não pode tirar benefícios, mas minimiza alguns tipos de cláusulas, né, que o empresário é importante ele saber e é importante repassar para o seu funcionário, porque eu acho que todo mundo quer fazer o certo, né? Então, às vezes o empresário faz o errado sem saber. E o que eu percebo é que os empresários querem fazer de forma correta. Então, essa especialização ela é muito importante, porque te ajuda, inclusive, né, a sanar esses problemas, né, de erros aí em coisas mínimas, que é uma classificação de uma função, de um CBO dentro do E-Social. E hoje em dia não tem jeito. O E-Social, né, a folha de pagamento, ela está automatizada com o E-Social. E, assim, as informações o governo tem, assim, de forma imediata. Fez uma admissão, 24 horas já está lá dentro do sistema do governo e já tem que estar com o atestado admissional. Então, esse planejamento, eu acho que isso foi, inclusive, muito bom, porque esse planejamento ele é importante, né? O funcionário não pode começar a trabalhar sem estar registrado. Não pode. Sim. Né? Então, isso ajudou, inclusive, essa organização. E isso hoje é um processo que, se isso acontecer, a multa. Então, bom, pegando isso aí, olha o quão importante é
mais uma vez eu vou falar da contabilidade farmacêutica, ela como aliado para a farmácia. Nós temos funcionários especializados, né? Porque na loja de roupa tem um vendedor. O cara lá vende roupa. Aqui você está vendendo medicamento. Não é um produto comum. Nós não estamos em um comércio. Nós estamos em um estabelecimento de saúde. Isso. Se eu mando entregar, existe uma série de regulamentações com isso. Mas aproveitando tudo isso, né? Eu estou fazendo uma miscelânea aqui. Mas tá ótimo, né? A gente está conversando sobre tudo e isso é muito bacana. E aí, assim, aproveitando sobre isso, eu lembrei de uma coisa aqui. Porque você falou agora há pouco sobre o DRE. E é importante a farmácia fazer um DRE e fazer o DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. E nos dois você me corrige se eu estiver errado. Tem que se fazer, deixar lá já de uma vez também o laço de RH, porque a gente vê muito, nós falamos de informação que a contabilidade traz e a rede ajuda. Então, laço de RH é um negócio que geralmente o dono da farmácia não faz e ele se vê apertado na hora de pagar uma férias, na hora de pagar os 10º. Eu já vi, e não foi uma, duas, nem 3 farmácias somente, eu já vi mais de 10 farmácias quebrarem porque o farmacêutico saiu e o acerto dele deu uma fortuna, porque você tem que... Às vezes o proprietário demite o farmacêutico e aí tem lá a multa, né, de 40% sobre o FGTS, que é recolhido mensalmente. Então, assim, laço de RH é um negócio importante de ser feito também, né? Nossa, Adão, isso é onde a gente estava conversando ontem com o seu time comercial sobre isso. Por quê? Na contabilidade, a gente fala que são as provisões. Então, a gente tem que fazer provisão 1 dozeavos, 2 dozeavos, 3 dozeavos, que é provisão de férias, e provisão de 13º. É uma provisão que vai entrar no seu resultado, ou seja, na hora da apuração do seu resultado, vai se entrar na sua DRE, que eu vou explicar o que é, mas vai entrar na sua DRE, mas não vai entrar no seu fluxo de caixa, porque você não paga. Em janeiro, você não paga 1 dozeavos de 13º. Você não paga 1 dozeavos de férias. Só que você sabe que você tem que pagar em novembro e em dezembro. As férias são programadas, então você consegue se programar. E também, né? O 13º é novembro e dezembro. Então você sabe que no final do ano você tem aí esse valor que é devido ao funcionário. Então, o que acontece? O que a maioria das farmácias choram, né? No final do ano, não tem dinheiro, não tem fluxo de caixa justamente para pagar 13º e férias no final do ano e as férias aí ao longo, né? Que os funcionários vão tirando. Então, é uma questão assim, importantíssima, você fazer uma reserva para isso. Então, você se antenar, você tirar efetivamente um valor, né, daquilo que você recebe na sua conta e destinar para uma conta investimento, né? Pode ser essa conta investimento você pode colocar como laço de RH, né? Você pode colocar como contábil falado as provisões, né? Inclusive provisão de demissão de funcionário. É importante. Importante, é caríssimo hoje você mandar embora um funcionário, justamente, tem esses encargos. Olha para você ver, 40% sobre fundo de garantia, que é a multa que você tem que pagar, mais 10% para o governo. Então, só aí 50% a mais, aí tem férias, percentual de avos de férias, percentual de avos de 13º. Então, tudo isso impacta diretamente no fluxo de caixa. Se você não tiver fluxo de caixa, você fica com uma tomada de decisão completamente fora do mercado. Por quê? Você não pode mandar funcionário embora. Você se desgasta, às vezes, você às vezes quer fazer um acordo para férias, sabe? Então, são questões que não existem você não fazer, você tem que fazer. E como empresário, isso tem que entrar no seu custo, porque se isso não entrar no seu custo, é porque sua empresa não está legal. A gente precisa rever. Então, se uma empresa não está pagando impostos, se uma empresa não está pagando folha de forma correta, 10 férias, né, quando eu digo de forma correta, com as provisões de férias, 13º, e se a gente está tendo problema de fluxo de caixa nesse sentido, a gente tem que rever o que está acontecendo, né? Por quê? Porque isso são coisas normais de uma empresa se pagar. Então, às vezes eu falo, nossa, muita empresa reclama de tributo. Eu também reclamo demais. É caro, né? Mas a gente precisa pagar e isso precisa estar de maneira correta e isso está dentro do nosso custo. Porque se não estiver dentro do nosso custo, a gente não está fazendo, a gente não está tendo uma empresa saudável e a gente não está fazendo uma gestão eficiente. Então, esse lastro de RH, ele é importantíssimo. Tem que fazer essa provisão, tem que fazer
todo mês, um percentual você tem que retirar, né, para você guardar numa conta de investimento, para você, nas férias e no final do ano, você já ter esse dinheiro provisionado do seu fluxo de caixa. E olha só, não pode tirar, hein? Porque eu vejo muito, né? A gente faz a provisão, mas aí aparece uma boa oportunidade lá de uma compra, às vezes, de um imóvel e de algumas outras questões, a gente tira. Não, a gente precisa manter, gente, o fluxo de caixa mínimo da drogaria, que é um outro ponto importantíssimo que a gente atua, né? Se você tem as informações organizadas, se você tem as informações em dia, você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila. E você consegue até se organizar. Olha, de janeiro a junho, eu não vou conseguir fazer essa provisão. Mas, do mês de junho a dezembro, eu consigo me programar para que isso aconteça. Então, gente, é uma questão que nós precisamos nos organizar como gestores, como donos, né, de drogaria, como empresários, né, porque eu acho que essa é a palavra, é ser empresário, para a gente conseguir colocar isso na prática. E isso, Adão, passa pelos processos de profissionalização. Então, essa profissionalização da drogaria, que a rede promove, junto com uma boa contabilidade, isso é importantíssimo, a gente precisa se profissionalizar. E isso é uma profissionalização, né? Você ter o dinheiro, você ter um investimento, quando eu digo uma reserva, vamos colocar investimento, uma reserva para você pagar, para você ter, para as contingências futuras, para os problemas futuros que possam acontecer. Isso é muito importante. Tem muito dono de drogaria ainda agindo de forma amadora, né? Você pergunta para ele qual é o seu prolabore, ou seja, qual é o seu salário, quanto que você ganha. E o cara acha que porque eu vendi 100 mil, na hora que eu apurei tudo aqui, depois que... aliás, ele vendeu 100 mil, ele vai lá e pega o boleto do aluguel, outra hora o boleto da casa lá que ele comprou e põe para a farmácia pagar, ele compra um carro novo, põe para a farmácia pagar. Aliás, agora em 2021 nós tivemos o mercado farmacêutico, nós crescemos novamente acima de 2 dígitos, mas fecharam mais de 6 mil drogarias no Brasil, né? E isso agora em 2022, né? Por que isso tudo aconteceu? Porque nós viemos em 2020, todo mundo surfou na onda da pandemia, que fez com que farmácias duplicasse, triplicasse o faturamento. E o dono de farmácia, muitas vezes, que não é profissional, ele acha que aquela grana que está entrando é dele. Aí ele vai lá, compra um Corolla, compra uma Hilux, né? Outra hora compra um sítio. E aí, quando vem, baixou a maré, o negócio ficou ruim, todo mundo começa a reclamar. Mas ninguém vai lá vender o Corolla, vender a Hilux para botar o dinheiro de volta na farmácia. Aí a farmácia fica devendo, ele fica endividado, e ele não faz esse provisionamento, né? Que tem que estar separado em contas separadas, né? Você tem uma conta do Farmácia Popular. Quem tem Farmácia Popular, a conta do Farmácia Popular é uma. É diferente da conta da farmácia dele, não é assim? Isso mesmo. Então você tem que ter uma conta. Esse aqui está aqui para o 13º. Eu lembro que eu trabalhei para um dono de farmácia. Toda vez que chegava o final do ano, ele reclamava. Ele falava assim, a vida do empresário é muito difícil. Porque eu não tenho 13º. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, olha só, você tem férias, você tá... Rapaz, o cara que decide ser empreendedor, ele tem que saber tudo que ele vai ter que passar e não ficar reclamando. Isso mesmo. Isso desestimula o funcionário. Isso, perfeito, perfeito. Nossa, Adão, perfeito. Acho assim, o empresário ele tem que ser para cima, ele tem que ter atitudes positivas, ele tem que ter uma referência, ele tem que ser uma referência de dinheiro, sabe? Quando eu falo de dinheiro, uma referência de um equilíbrio financeiro, porque senão realmente, né, se você passar esse desespero para a sua equipe vai ficar completamente desmotivada, vai vender menos, etc. Então, assim, e vai ficar insegura também, insegura, né? Será que a empresa fecha hoje ou amanhã? Justamente hoje, fecha hoje ou amanhã. Então, esse é um processo que o empresário ele precisa se reequilibrar. E é isso. Às vezes ele vê o dinheiro na conta e não se programa, né? Não se programa para o fluxo de caixa, para a próxima receita, se ele vai realmente ter aquela receita, né? Que é a sua meta mensal, se ele vai ter aquela receita ou não. E aí ele faz investimentos para ele. Então, muitas vezes eu vejo uma empresa pobre e um sócio rico. Né? Que é isso? A empresa sem fluxo de caixa nenhum, a empresa assim, vende bem, tem um CMV bom, as despesas delas estão de acordo, mas ela está completamente sem fluxo de caixa. E os sócios ali, se a gente for pensar, tá rico, né? Ele tem carro, ele tem casa,
Ele tem casa de praia, ele viaja todos os anos. Então, assim, não que a gente não possa fazer isso, eu acho que tem que fazer isso, mas de uma maneira planejada. E a empresa dar essa condição para o empresário. Então, ele me pergunta assim, Carolina, quanto que eu posso tirar da minha empresa? Né? Eu falo assim, quais são as suas despesas na pessoa física? Porque a gente não pode, né, colocar junto as despesas da pessoa jurídica junto com a pessoa física. A pessoa jurídica ela tem as suas despesas e a pessoa física tem as suas outras despesas. Então, se a sua despesa é R$10.000, então R$10.000 vai ser o seu prolabore ou distribuição de lucros. Isso aí vai através de um planejamento que a gente tem que fazer, o contador fazer junto com o empresário. A gente vai transferir esse valor para a sua conta, pessoa física, e a sua conta pessoa física vai pagar as despesas da sua pessoa física, que são água, luz, telefone, aluguel, se for despesa com boleto de escola dos filhos, natação das crianças, colégio das crianças, etc. Então, isso tudo é da sua pessoa física. Quanto que você precisa para viver? Aí, primeiro ponto, quanto você precisa para viver? Segundo ponto, a empresa consegue pagar o seu salário que você precisa para viver? Segundo ponto. Terceiro ponto, a empresa tem sobrevivência? A empresa tem perspectiva de sobrevivência futura com esse valor no longo prazo? Então, a gente tem que conversar sobre isso. Se não der, a gente tem que abrir novas perspectivas. Claro. Então, tudo isso a gente tem que mensurar. E a primeira questão, nós precisamos separar, a gente fala na contabilidade, não vou evitar falar termos técnicos, mas o princípio da entidade, né? Que é separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica é uma pessoa, vamos colocar, personificada ali, com seu CNPJ, suas receitas, suas despesas, e a pessoa física é uma outra pessoa que tem também a sua vida, né? Sua vida financeira, inclusive. Então, nesse sentido, é muito importante a gente separar. Primeira coisa, separar nas contas a pessoa jurídica da pessoa física. E a gente precisa fazer esse balanço e responder essas 3 perguntinhas. Vamos responder em conjunto e vamos fazer com que a empresa pague esse salário. Mas isso vai acontecer no longo prazo, muitas vezes, e não no curto prazo. Então, às vezes você reclama da sua farmácia, minha farmácia não está me dando, eu estou sem caixa, não está me dando rentabilidade, não está pagando as minhas contas, mas às vezes a farmácia está muito bem, obrigada, e a sua pessoa física que está comendo todo o lucro da farmácia, ou comendo todo o fluxo de caixa da farmácia. Então, a gente precisa entender esse processo, e é somente com uma contabilidade parceira, que entenda do seu negócio, e que queira te ajudar nesse processo, que você vai conseguir entender isso e conversar melhor sobre isso. Eu falo que dinheiro é muito importante a gente ter comunicação. Né? E dinheiro não leva desaforo para casa, não. Não gastou e não leva desaforo para casa, não. Então, nós precisamos trabalhar com metas, com objetivos, né? Separando as despesas, controlando as despesas. Assim, a gente vai ter sucesso. Não é na farmácia, não. É em qualquer negócio. Mas, para a farmácia, em alguns pontos que a gente precisa trabalhar, em algumas métricas que a gente já tem, percentuais, né, de muitas farmácias que a gente atende, a gente já consegue dar um direcionamento melhor, se está bom, se está ruim, e o que deve se fazer, juntamente com vocês aí, que já tem todo o know-how. Então, bom, eu vou voltar aqui para... Rodeamos de novo, para minha pauta. Eu acho que essa pauta aí dá um outro podcast. Mas tá ótimo, tá ótimo. Tô aprendendo demais. Mas assim, o que você falou é a grande verdade. Eu tenho um associado que um dia ele me perguntou quanto que você acha que deve ser o meu prolabore? Porque eu cheguei na farmácia dele, ele vendia 50 e poucos mil. E eram 2 sócios, 2 farmacêuticos. Nossa. E aí, situação difícil, negócio ruim. Aí vamos fazer aqui um DRE aqui para a gente ver como é que está a situação. Qual que é o seu prolabore? Aí um virou e falou R$4.500. E o seu? R$4.500. Eu fiquei curioso, falei assim, mas por quê? Ele falou, porque o piso de um farmacêutico é R$4.500 e nós 2 somos farmacêuticos. Eu falei, beleza. Piso de farmacêutico, R$4.500 para a farmácia que aguenta pagar R$4.500. Se você não fosse farmacêutico, você não aguentaria pagar 2 farmacêuticos R$9.000. Perfeito, perfeito. 20% do que você vende tá ficando com vocês 2, você tá doido. Perfeito, é isso mesmo. Sua farmácia está quebrando aqui. Nós paramos ali, falei, você tem que rever. Você quer continuar sendo farmacêutico e ganhando 4.500? Fecha a farmácia, vende. O ponto vai é ter ser um funcionário. aluga e vai ser funcionário de alguém.
Agora, você tem que trabalhar com a sua realidade. Isso mesmo. Eu tenho uma farmácia que vende 500 mil reais, Adão. Beleza, sua farmácia vende 500 mil reais, depois que você paga tudo, sobrou quanto? Sobra 60 mil reais. Beleza. Agora, depois que você pagou tudo, inclusive o seu salário, sobrou 60 mil. Aí você pode ir lá tirar 40, além do seu salário, você pode tirar 40 mil daquilo ali. Agora, sua farmácia vende 60 mil reais, 90, 100 mil, né? Quanto que é o seu salário? É o que é dentro do perfil da farmácia. Uma farmácia que vende 100 mil reais, não dá para que o gestor tenha um salário aquém do mercado. Qual que é a sua função? Né? Eu tenho um outro associado que ele tem uma farmácia e a farmácia dele hoje vende 420 mil reais. Farmácia boa. A esposa dele é farmacêutica. O prolabore dela é o salário do farmacêutico. Ele não é farmacêutico. Ele é balconista. Aí, como que ele faz a métrica do salário dele? Salário de balconista. Quanto que ganha um balconista? Salário mais comissão. Ele vai lá e faz salário mais comissão. No final do mês ele olha quanto que eu vendi, quanto que deu minha comissão, está aqui e tal. Meu salário é esse. Acabou. Se a farmácia não fosse dele, ele tinha que viver daquilo ali. Adão, deixa eu te falar. Todo mundo precisa ter um valor fixo que você vai viver dentro da sua realidade. Então, um valor fixo seja condizente com as suas despesas, que seria um salário. Todo mundo precisa ver dessa forma. Agora, de 6 em 6 meses ou trimestralmente, você fazer um levantamento e fazer uma distribuição de lucros a mais, porque o empresário leva todos os riscos, o empresário realmente trabalha muito, o empresário, ele que investiu, então ele tem que remunerar o seu capital. Você pode, mas tem gente que às vezes todo mês fica ali querendo aquela distribuição de lucro. Isso não existe em nenhuma empresa. Altos executivos, eles recebem bônus trimestrais, bônus semestrais. Então a gente precisa definir isso. Qual é o seu salário? É isso. Seu salário vai ser o salário de um farmacêutico? Ok, beleza. A empresa, a drogaria, a empresa está aguentando pagar o salário de farmacêutico? É esse. Esse valor vai para a sua conta para você pagar as suas despesas. Aí, vamos definir de 3 em 3 meses, vamos fazer um levantamento, né, de fluxo de caixa mais DRE, que é o que você falou, para a gente verificar se há possibilidade de distribuição de lucros? Vamos. Então, aí a gente vai fazendo esse planejamento. Então, eu acho muito importante, não é fazer retiradas do que dá. Não, gente. A gente precisa profissionalizar. Você precisa ter um salário mensal que vai ser transferido para sua conta, você pagar suas despesas e a gente fazer um planejamento da sua empresa futuro, de quanto que vai ser a distribuição de lucros, né? Tem ano que vai ter um Papai Noel mais gordinho, tem ano que o Papai Noel vai ser mais magrinho, e é assim. Né? Mas você está pagando ali as suas despesas, né? E você está tendo o seu salário. Então, essa programação do empresário, ela é muito importante. Tem que ter lucro? Tem. Tem que ter distribuição de lucros? Tem. Pode ser um bônus ou um prêmio? Pode. Mas essa programação tem que ter. E não aleatoriamente, que é o que a gente muito vê e que a gente vê que isso não dá certo. Isso é um processo que não dá certo. Você falou uma coisa interessante que me chamou a atenção. Fluxo de caixa. Nossa, fluxo, o que mata uma empresa, olha aqui só, o que quebra uma empresa no Brasil não é DRE com rentabilidade, é fluxo de caixa negativo. Isso é um fato muito importante. Pode continuar, senão vou tirar só a frase. Mas, essa é a principal questão. É justamente por isso, porque às vezes eu pego lá na rede, a gente entra algum associado que já tem farmácia, outra hora tá montando a drogaria e ele pergunta: quanto que eu tenho que ter de fluxo de caixa? Quanto que eu tenho que ter lá na conta? Capital de giro mínimo. Qual o capital de giro? Perfeito, perfeito. Eu sempre falo com ele o seguinte: qual que é a sua despesa? Se eu estiver errado, eu vou aprender aqui hoje, viu? Mas você tá... Isso mesmo. Qual que é a sua despesa fixa? Qual que é a sua despesa fixa? Água, luz, telefone, aluguel. Porque a água e luz, por mais que tenha alguma variação, a variação nunca ultrapassa 10%. Mínima, é mínima. Então, assim... quanto que é água, luz, aluguel, telefone, né? Internet, folha de pagamento, que você tem que pagar todo mês. Laço de RH. Laço de RH, média de comissões. Tudo isso. Quanto que é a sua despesa? Minha despesa mínima, vamos falar em percentual. 30%. Ok. Então, você tem que... eu vendo 100 mil, 30% é para despesa fixa. Perfeito. 30 mil. Você tem que ter, no mínimo, 3 meses lá no banco. Perfeito. 90 mil reais. Por quê? A grande... Todo ano eu ouço a mesma coisa. Nossa, janeiro está muito ruim. Janeiro sempre é ruim, gente. Você tem março, que ainda é um mês ruim. Março o pessoal não reclama de farmácia, sabe por quê? Mês de pré-alta. O cara
perde o foco que o comércio está ruim e fica pensando, eu tenho que comprar porque mês que vem vai subir. Eu tenho que comprar porque mês que vem vai subir. Mas o mês foi ruim. Abril começa a melhorar, maio, com a chegada do inverno, né? Aí junho é o nosso Natal, julho, agosto começa a cair, setembro é péssimo, outubro é ruim, novembro dá uma melhorada, dezembro até o dia 15, dia 17 no máximo, é bom. Porque depois o camarada fica pensando já na festa de fim de ano. E aí a gente volta de novo para janeiro, que tem PVA, tem escola de menino, tem uma série de coisas, férias. Então, assim, é natural que seja ruim. Então, eu preciso ter um fluxo de caixa. Precisa. No ano todo, a gente, desculpa, eu sempre falo o seguinte, nos Estados Unidos, você chega perto do cara e fala com ele assim, quanto você ganha? Ele fala com você assim, eu ganho $40 mil no ano. Porque você olha, é ano. É no ano, justamente. Porque dentro do ano você tem variações. Você tem um mês bom e você tem um mês ruim. Isso mesmo. E a gente precisa aprender a ter essa visão, essa previsão. Quanto que você faturou em janeiro do ano passado? Eu tive uma queda, né? Geralmente em janeiro eu tive uma queda aí de 20% do meu faturamento médio. Então, gente, automaticamente, tomara que isso não vai se repetir, mas automaticamente a gente sabe que janeiro fatura-se menos, tem que ter essa programação. E a gente precisa, esse fluxo de caixa, é importantíssimo a gente trabalhar com metas do fluxo de caixa. Por quê? A gente sabe da despesa fixa. Então, se eu tenho empréstimo, se eu tenho água, luz, telefone, aluguel, mais empréstimos, mais folha de pagamento, eu já sei praticamente aquilo fixo que eu efetivamente tenho que pagar todo mês. Ok. Então, aquele valor ali, ele vai variar, o que você comentou aí, no máximo em 10% aí para mais ou para menos. Ótimo. Uma outra coisa que a gente precisa observar. Eu preciso observar o meu fornecedor. Então, que é o meu contas a pagar de fornecedor. Que ele tem que acompanhar o seu giro, que é o seu CMV, que é diferente. Fornecedor de CMV. Então, o seu CMV, geralmente, vou colocar aqui uma média, 60% da sua receita. Então, você vendeu 100 mil, seu CMV é 60 mil, tá? Então, você sabe que você tem em torno de 60 mil, qual que é a sua meta? 60 mil é a sua meta que você tem que concentrar de fornecedor para todos os meses. Então, essa vai ser sua meta, que é o seu CMV, que é o máximo que você pode comprometer. O seu contas a pagar de fornecedor é o seu CMV. Fui clara? Conseguiu entender? Sim. O máximo, vou voltar a falar. O máximo que você pode comprometer o seu contas a pagar de fornecedor é o seu CMV. É sua meta. Vamos trabalhar com essa meta. Seu CMV é 60 mil, o máximo que você pode pagar no mês, 60 mil, ok? Então, 60 mil, mais, vamos supor que suas despesas fixas fossem 30 mil, aquele exemplo que você deu. 60 mil mais 30 mil é o seu capital de giro mínimo para você poder rodar um mês. Então, esse capital de giro mínimo é aquilo que você tem que ter, que é aqueles 3 meses que você colocou. Aquele capital de giro mínimo é o valor que você precisa para rodar o seu mês. Então, você faturou mais, faturou menos, vai sobrar mais uma hora esse capital de giro, ele vai se estabelecer ao longo do tempo. Por quê? Porque depende um pouco da variação da receita que vai variar ali seu CMV. Se você compra com em torno de 45 dias, vamos colocar que a média de compra, 45 dias de prazo médio de compras, e você recebe com 30 dias, porque geralmente cartão de crédito, ele vai te pagar com 30 dias, e vamos supor que você não tem antecipação de recebível, né? Vamos colocar. Então, olha só, você recebe... E isso é fantástico em finanças. Você receber antes de você pagar. Porque você não precisa de ninguém para se financiar. Você não precisa do banco para te financiar. Você não precisa de antecipar receber, porque você está recebendo antes de você pagar. Então, esse é um processo muito interessante de drogaria, né? Você recebe com 30 dias e paga em torno de 45 dias. Então, a gente precisa entender um pouquinho disso, estou falando um pouquinho sobre a média e da sua despesa fixa, para a gente calcular o seu capital de giro mínimo, que vai ficar nessa média na qual a gente colocou aqui, que é o seu CMV e mais as despesas fixas naquele mês. Então, é aquilo que você tem que manter no caixa ali, para você não precisar de se financiar com o capital de terceiros, com custo mais alto. Então, isso é um ponto muito importante e que é muito pouco percebido pelas empresas, o quanto que ela tem que ter em conta para se manter ao longo aí, né, do mês, e assim a gente, né, fazendo um planejamento aí anual. Então, é o que você colocou. A DFC, ela é importantíssima. Por quê? É o dinheiro que você está movimentando, aquele dinheiro de liquidez imediata que você está movimentando ali no mês. Então, o que é a DFC? Aquele valor que você recebeu. Então, tudo que você recebeu em conta. Vendas à vista, que hoje é o menor percentual, né? Mas temos as vendas à vista.
Temos os valores que são recebidos do cartão de crédito, que cai na conta, né? Temos, às vezes, um rendimento de aplicação financeira, às vezes, um empréstimo bancário que você fez. Então, isso tudo está nos valores que você recebeu na sua conta, tá? Menos os valores pagos. O que você pagou? Paguei fornecedor, que a gente tem que colocar essa meta, que é o que eu falei, que é o máximo CMV, e as minhas despesas fixas. Então, eu tenho que trabalhar com caixa positivo para que essa DFC, ela continue rodando nesse mesmo planejamento. E o que a gente encontra... Bom, eu até falei 30 mil aqui, hipoteticamente, claro. Sim, sim. Mas vamos fazer uma conta rápida aqui, porque as pessoas não fazem conta. Você chega na farmácia e fala assim, quanto sua farmácia vende? Bruto, sem desconto. Se eu perguntar hoje, pessoal, eu estou falando a nível Brasil, comece a fazer essa conta. Quanto você vende sem desconto? Nas minhas andanças, Brasil afora, eu devo ter encontrado 2 vezes. Eu só me recordo de 2 vezes que eu encontrei que a pessoa sabia realmente quanto que ele vendia bruto. Quanto você vende bruto? Não sei. O desconto você está comprando no mercado toda vez que você dá desconto. Aí você encontra a farmácia, tipo assim, quanto que eu vendo bruto? Vende 130 mil. E quanto você vende líquido? 100. Ele já tirou 30%, ele já tirou 30 mil ali da venda dele para comprar o mercado. Sobrou só 100 mil. Perfeito. Daqueles 100 mil, ele tira 60 mil para pagar. Aliás, está aparecendo lá que o medicamento, o custo da mercadoria é 60 mil. Isso. Não quer dizer que ele pagou 60. Isso. O custo é 60. Aí, sobraram 40. Dos 40, ele tem que pagar a despesa fixa. 30 mil, vamos supor. E pagar a variável. Perfeito. Uma farmácia aí de 100 mil reais está mais ou menos 7%, né? De rentabilidade. Né? Aí, bom, vamos para o DFC. Quanto que entrou no seu caixa no final do mês? Porque uma coisa foi você vender 100 mil, outra coisa é entrar no caixa. Não entra 100 mil. O que você vendeu, não entra, porque automaticamente só o cartão de crédito, você já tem o deságio da taxa. E se o cara fizer antecipação, aí ele acabou de pagar mais um pedaço ainda. Justamente, o cartão de crédito você recebe a menor, e ainda se você faz antecipação, você ainda recebe menos ainda. Então, vamos supor, 2% que você paga de taxa para o cartão, estou falando alto, tá? 2%, ok. Então, você vai receber 100 mil menos 2%. Se você antecipou, vamos supor que você antecipou numa taxa de 3%. Só aí 5% a menos do que dos 100 mil. Então, o valor que você recebeu é diferente do valor do que você vendeu. Então, é muito importante essa contraposição. Por que eu estou recebendo 90 mil e eu vendi 100 mil? Aí nós vamos entender. É o cartão, é a antecipação de recebível, né? Então, é o crediário que tá na inadimplência. Isso, existe muito crediário que está dando inadimplência. Então, eu vendi, está dentro dos 100 mil, mas eu não recebi de crediário. E às vezes a pessoa já virou PDD, né? Vamos colocar assim, já virou prejuízo. Na contabilidade a gente fala PDD, mas já virou prejuízo. Então, assim, você sabe que você não vai receber. Então, são ações. A primeira ação é fazer essa verificação. Quanto que eu vendi? Quanto que eu recebi? E desse valor que eu recebi, do que foi? Eu vendi percentualmente 50% de cartão de crédito, 20% à vista e 30% de crediário. Beleza. Eu recebi. Do que eu recebi que é de cartão de crédito, de crediário, de venda à vista? Então, a gente primeiro precisa fazer essas contraposições e isso, Adão, é muito importante ter fácil para o empresário. Não adianta isso estar lá no sistema, dentro de um relatório. Não, isso tem que ter fácil ali, ó, no dash dele ali. Para ele poder lembrando daquilo ali toda hora. Ele tem que olhar todo dia, poxa. Eu falo, gente, quanto você vendeu? A gente precisa contabilizar, ué. Eu vendi 30 mil até o dia 15. Minha meta, qual que é a minha meta? 100 mil. Eu preciso vender quanto diariamente para eu chegar nesses 100 mil? A gente tem que chamar o vendedor, cara. Vocês precisam da meta, R$2.000 por dia. Entendeu? Por quê? Joga como se diz, né? A responsabilidade para a contabilidade para o Adão. A contabilidade falou que tem que ter no mínimo 100 mil. A rede me ensinou que tem que ser no mínimo 100 mil de venda aqui, para eu bancar isso aqui. Gente, vamos lá. Então, gente... Qual que é a minha margem de contribuição? Qual que é a minha margem de contribuição? O que é margem de contribuição primeiro, né, Adão? O que é, pessoal? Por favor, margem de contribuição é importantíssima. É o valor que você vendeu, menos o valor que te custou aquela mercadoria. Essa é a margem de contribuição.
Então, geralmente numa drogaria de margem de contribuição, se você vende muito similar e genérico, sua margem de contribuição vai ser maior. Se você vende muito referência, sua margem de contribuição vai ser menor. Não podemos, a gente sabe disso, que não podemos deixar de vender referência, mas ele aumenta o seu CMV e diminui sua margem de contribuição. Então, a gente precisa entender o que eu estou vendendo, qual é o meu perfil de venda. Sua empresa, sua drogaria está numa região A. Qual que é o perfil de venda? Automaticamente a gente já sabe mais ou menos que vai ser muito referência. Sim. Né? Mas em contrapartida, tem muitos cosméticos, né? La Roche, etc. Não vou falar a marca, né, gente? Tem patrocínio aí, não. Bota o Pink Floyd aí, gente. Tem uma música do Pink Floyd, Money. Money, isso. Aí eu falo, bota o Pink Floyd aí, pedir meu patrocínio. Pede patrocínio aí, Adão. Mas aí, já em contrapartida, a gente tem cosméticos com um preço, né, interessante, que vai te gerar um ticket médio maior e que vai te gerar uma rentabilidade maior. Então, aí a gente tem que fazer essa contraposição. Então, a gente tem que observar isso todos os dias. Aí, Adão, primeira coisa, é entender como é o perfil. Se eu não sei, gente, vamos pegar os últimos 12 meses. Começa pelos últimos 6 meses. O que você vendeu? O que você vendeu mais? O que seu público quer? Então, pessoal, isso é importantíssimo. Vamos entender sua essência. Quem é sua drogaria? Nessa situação, a rede ajuda muito, porque Olha. Nós trabalhamos com dados geoeconômicos, né, mostrando qual que é o público. O público aqui, ele é um público A, B, C, D ou E. Qual que é a faixa etária desse público? Porque quando a gente fala de farmácia, nós estamos falando aqui de 0 a 4 anos. Eu tenho que montar. Quantas crianças existem na minha região de 0 a 4 anos? Eu tenho 600 crianças. Bom, a criança de 0 a 4 anos, primeiro que ela não compra. Quem compra é o shopper. Né? Então, ela compra o quê? O que essa criança usa? Ela usa fralda, lenço umedecido, pomada passadura, remédio para gases, remédio para dor, termômetro, remédio para febre. Né? Eu tenho que pensar nesse público e montar minha farmácia para isso. De 5 a 9 anos. Opa, já parou de usar fralda, já parou de tomar leite, já não usa mamadeira mais. Né? Salvo exceções, é claro. Né? Mas praticamente não usa. Então, o que essa criança usa? Eu tenho que pensar nela. Por isso, você chega em determinadas drogarias, principalmente de grande rede, tem lá uma seção cheia de carrinho Hot Wheels. Justamente. A criança vai ali, ela fica doida. Aí a mãe vai e compra. Salgadinho, pipoca, bombonier. Então, eu tenho que pensar, ou seja, eu tenho que montar minha farmácia nesse perfil. Então, tudo que você está falando é importantíssimo. Mas a gente ainda está naquela questão da primeira questão de comparar a venda versus entrada. Tem um outro negócio. CMV é o custo da mercadoria, certo? Certo. 60 mil que você disse. Foi. Quanto você pagou de fornecedor? 65 mil. Deu problema já no fluxo de caixa de 5. Porque o cara compra sem um planejamento. Aqui que nós dissemos antes. Tem que planejar a compra. Meu CMV é quanto? 60 mil. Por que eu vou comprar 65? Claro que vai ter meses que eu vou fazer um incremento de estoque. Não, eu preciso dar uma incrementada, aumentar meu mix, né? Melhorar o faseamento dos produtos aqui. Claro, eu vou fazer tudo isso planejado. Planejado, justamente. Agora, sair comprando a torta direito, o cara chega, não faz conta. Ontem nós estávamos conversando, o cara chega e fala assim, tô com a sildenafila, ela é R$1, tá saindo 80 centavos. Por causa de 20 centavos, o cara vai lá em top de sildenafila, em top de losartana, metformina, os produtos, esse tipo de produto. Às vezes vale a pena você comprar 20 centavos mais caro, mas não comprometer o seu fluxo de caixa. Perfeito. E vendedor quer vender, gente. Então, assim, a gente precisa entender qual a nossa necessidade para a gente poder comprar. Né? Então, não adianta nada eu comprar 10 tipos de Rexona, sendo que só saem 3. Os outros vão virar curva D. E se virar curva D, o que vai acontecer? Prejuízo, custo financeiro. Olha o custo financeiro aí. O produto parado de prateleira é custo financeiro. É custo financeiro. Hoje, você pode pôr um cálculo, produtos acima de 90 dias, 2% correção do dinheiro. Faz a segregação de estoque, verifique qual que é o seu custo financeiro de curva D, porque você pode aí estar dando um desconto para você fazer um fluxo de caixa e tirar esse volume da sua drogaria, revertendo em fluxo de caixa. Então, tudo isso precisa ser analisado. Olha, tem quanto tempo nós estamos conversando aqui? São pontos a produção que nós pode nos falar. Aqui, são pontos que a gente não pode deixar de fazer dentro de uma drogaria. É lógico, Adão, que nós vamos fazer isso tudo de uma vez só. Não dá para fazer. Nós vamos planejar para que as coisas aconteçam. Mas tem que ter um início, não tem? Isso, perfeito, Adão. Tem que ter um pontapé inicial. Tem que começar. Não podemos procrastinar. Exato. Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Gente, e eu posso falar com segurança.
Todo gordo gosta de comida. Você não é gordo mais, tá bom? Não, eu fiz bariátrica para ficar gordo, porque eu era obeso. Oh, meu Deus, até parece. Gente, depois eu vou mandar. Um dia eu ainda vou postar a foto. Quando eu pesava 160 quilos, eu não tinha pescoço. Se eu tentasse suicídio, botasse uma corda, eu comia a corda, que ela pegava aqui na boca. Adão, você não vale nada. Mas 160 quilos, Adão, nossa, não é fácil. Eu perdi 52. Não. Você tá slim. Não, eu ainda vou ficar. Você vai ver. Mas, gente, o negócio do gordo é o seguinte: ele pensa assim, eu preciso emagrecer. Eu quero emagrecer. Segunda-feira eu começo uma dieta. E é sempre assim. Que dia é hoje? Hoje é quinta? Hoje é quarta? Não, eu vou começar na segunda. Na segunda eu começo. Né? Mas hoje é terça, começa hoje. Não, segunda-feira que vem eu começo. Nunca começa. Outra hora até começa, mas para. Gente, no nosso negócio é a mesma coisa. Nós precisamos botar uma data. E traçar planos de ações. Isso. E aí, plano de ação, eu sempre digo que plano de ação ele tem que ser curto, médio e a longo prazo. Curto, em 90 dias, o que vai mudar? Por quê? Isso me dá estímulo para mim olhar e falar assim, eu melhorei um pouco, isso aqui já surtiu o efeito. Te dá ânimo para você continuar. Médio prazo, 6 meses, 1 ano. Longo prazo, 5 anos. Como vai estar a sua drogaria daqui a 5 anos? Gente, o mercado farmacêutico cresce 2 dígitos, anos após anos. Esse ano passou gente, é um mercado agora... fantástico. Todo mundo precisa. É um mercado que a necessidade é assim, imediata. É de necessidade imediata. Só que assim, nós iniciamos no ano passado falando que farmácia se tornou um hub de saúde. Aí a gente fala sempre em testes clínicos na farmácia, fala da atenção farmacêutica na farmácia, aí foi liberada a questão do consultório farmacêutico, foi liberada a telefarmácia, né? O farmacêutico pode fazer isso. A vacinação na farmácia. Agora, farmácia ainda pode vender o cartãozinho lá de telemedicina. Olha só. Não, e o que a sua farmácia está fazendo? Você está trabalhando para isso acontecer, para isso estar funcionando na sua farmácia? Como que vai estar a sua farmácia daqui 5 anos? Eu tenho que me programar, claro. Eu tenho que olhar. Nós começamos falando aqui que a verdade muda todos os dias. E a contabilidade, a rede, né, está aqui justamente para ajudá-los a enxergar tudo isso no curto, no médio e no longo prazo. Justamente fazer com que a sua farmácia cresça. O que a gente quer é fazer com que a sua farmácia tenha uma boa vida financeira e que a gente possa crescer junto com vocês. Essa é a nossa maior questão. Vou só te dar um exemplo, Adão, dessa questão da verdade, que a verdade ela sempre está mudando. E efetivamente, isso é mercadológico. A gente viveu 50 anos de inflação, né? Uhum. Você pode viver, eu pude viver. Mentira, não vivi não, eu vivi sim. Essa época. Então, nós éramos criança. Éramos crianças, nós não tínhamos noção do que era inflação. Justamente. Mas o que acontece? Na época de inflação... Eu só lembro daquele dragão, nem sei se dragão, dinossauro. É um dinossauro que eles colocavam lá. Nossa senhora, esse eu não lembro, não. Esse eu não lembro de jeito nenhum. Mas olha só, olha como que a lógica mercadológica mudou. Durante 50 anos, nós fomos obrigados a fazer o quê? O dinheiro se corrigia todo dia. Nós éramos obrigados a comprar o quanto antes, porque amanhã o dinheiro ficava mais caro. Uhum. Então a gente tinha que comprar, recebia, comprava. Porque recebia o dinheiro, né, na conta, vamos colocar assim. Recebia o salário, comprava. Por quê? A gente ia no supermercado fazer a compra do mês. Porque se eu demorasse 2 dias para fazer no supermercado, o valor, né, de uma margarina, o valor da carne já estava assim, muito mais alto do que aquele dia que eu recebi. Então, essa lógica da inflação, ela ficou entranhada nas nossas veias. E a lógica de mercado era o quê? Era comprar. Porque como o dinheiro se corrigia, era muito interessante você ter estoque. Porque seu estoque de hoje era 10, amanhã era 11, depois era 12 e era 13. Olha como que a lógica reverteu depois do Plano Real. Com a implantação do Plano Real, as pessoas que a moeda estabilizou, igualitou o dólar, né? Porque a gente chegou a 1 a 1 com o dólar. E aí, a inflação começou a ser mensal. Hoje a gente tem inflação, mas ela é mensal. Todo mundo reclama inflação. Sim, temos, mas ela é mensal. O dinheiro não se corrige efetivamente na mesma velocidade que a gente tinha inflação de 80%, de 70%. Hoje a gente tem inflação de 4, 5, 7%.
Entendeu? 5,97 fechou ano passado. Aí, perfeito. 5,97 fechou ano passado. Olha só, gente. Então, a lógica mercadológica, ela se reverteu. E o empresário precisa acompanhar essa lógica. Hoje, comprar não tem a mesma lógica do que há 50 anos atrás. Por quê? Ali fazia essa diferença. Hoje, você saber comprar e ainda você comprar mal e gerar um estoque que não gira, isso aí te gera custo financeiro. Antes gerava ganho, hoje gera custo financeiro. Então, como essa lógica, a gente tem que observar o mercado e ter bons parceiros especializados para nos ajudar a enxergar essa situação, porque a lógica mudou. E não adianta a gente fazer as mesmas coisas que a gente fazia há 30 anos atrás, hoje. A gente precisa nos antenar, porque as coisas mudaram e a gente precisa estar em constante evolução. Essa é uma lógica que está entranhada, veio do nosso mercado, o mercado brasileiro, e é uma lógica que ainda persiste muito na veia do empresário. E é uma lógica que precisa ser mudada, porque senão a empresa quebra em função disso, em função de uma compra mal feita. E justamente nesse sentido que a gente entra, para apoiar eu com dados e você com informações relevantes mercadológicas, para apoiar esse empresário e mudar essa concepção inicial de que essa lógica ela não dá mais certo. Exato. E você falando aí, me veio à mente o seguinte, as pessoas ficam, o que faz uma empresa quebrar? Desconto. Desconto pode fazer uma empresa quebrar, gente. Demais. Nós falamos aqui, quanto que você vende? Quanto que é a venda bruta? Você tem que saber quanto que é o desconto que você está dando, né? As pessoas têm mania. Eu cheguei numa farmácia de um associado, cheguei lá, qual que é o seu desconto? O desconto mínimo aqui é 15%. Falei, qualquer produto? Qualquer produto. Por quê? Por quê? Você tem produto que é gerador de tráfego, tem produto que é gerador de renda. Isso. Anticoncepcional, você tem que vender o mais barato possível. Agora... Luz contínua, todo mês, ela volta e compra outras coisas. Exato. Então, traz memória de preço. Agora, você tem um produto que ele gera renda, né? Que, eu chego lá gripado, eu gripo todo dia? Claro que não. Então, não importa se o medicamento vai custar R$10 e você tem mania de chegar na farmácia e falar assim, me dá um remédio para gripe, o cara vai mete a mão numa cartelinha de 4 comprimidos. Não é que eu quero entupir o cara de remédio, mas eu preciso pegar produtos que geram renda para minha farmácia, porque eu tenho que dar desconto. E não tem mágica no nosso negócio. Alguém tem que pagar essa conta. E essa conta é paga de um produto que gera renda. Isso mesmo. Quando você vende um anticoncepcional com 26% de desconto, que é preço de custo, você não salvou nem o imposto, né? Alguém tem que pagar a conta. E quem vai pagar a conta é aquele outro produto que você vendeu praticamente sem dar desconto, ou que deu um mínimo de desconto. Então, o desconto ele pode quebrar uma farmácia. Perfeito. Despesa fixa, despesa variável, imposto incorreto. Né? Nós começamos falando aqui de imposto, da segregação do monofásico. Como isso faz a diferença. Exato. Imposto errado, despesa fixa muito altíssima. Alta. Né? Minha farmácia vende 100 mil, eu estou aqui, meu ponto comercial, eu pago R$10 mil de aluguel. Adão, eu vou ter que mudar do ponto? Não, meu filho, você tem que vender mais para a representatividade do valor do aluguel ser menor na sua venda. Perfeito. Né? Então a despesa também quebra uma farmácia. Outra coisa que quebra a farmácia, CMV, compra errada. Compra errada. Pode ser os 3 juntos, um só, 2, mas tem que ficar de olho nisso aí. Tem. E se não olhar, quebra. E aí, mais uma vez, eu vou ressaltar, o auxílio da contabilidade especializada é importantíssimo. Claro que a contabilidade sozinha não faz nada. Nós dissemos aqui no início, você é o protagonista do teu negócio. Né? Se amanhã eu falo o seguinte, se o meu associado brilha, se o negócio dele cresce, se o negócio dele vai bem, eu, por tabela, também vou bem. Né? Porque o meu auxílio, eu sou ator coadjuvante, eu não vou lá fazer, eu vou orientar. Né? Eu sou uma espécie de tutor, de mestre. Né? É isso mesmo. Mentor. Tá, né? A contabilidade também é a mesma coisa. Sim, apesar da contabilidade trabalhar para a farmácia, ela também é uma tutora, uma mentora. Eu pego as informações que já estão lá. Que ele produziu. Isso mesmo. Não é você que produz. Você só vai organizar tudo e colocar para os órgãos legais. Justamente. Então, pessoal, esse é um ponto importantíssimo, né?
Essa parte da gente poder estar com vocês, a gente poder pegar na mão, a gente fazer acontecer, dentro da metodologia correta, né? E aí a gente fazer acontecer e fazer sua farmácia dar mais rentabilidade, vender mais e ter esse acompanhamento, né? Nada é milagre, né? Como eu falei, não tem a varinha de condão, mas esse acompanhamento ele tem que ser feito diário e você precisa de bons parceiros para poder te ajudar. Esse é o segredo. Aproveitando, eu faço parte de diversos grupos de WhatsApp, de farmacêuticos, de empresários do Brasil, e eu me recordo que eu estava em um dos grupos e uma pessoa colocou lá que o contador dele disse que o melhor regime tributário para a farmácia dele era o lucro real. E eu fiquei curioso, porque ele havia só 4 meses que ele havia aberto a drogaria. Eu perguntei para ele, mas você abriu agora e já está no lucro real? Ele, sim, já estou. Né? Então, assim, a gente sabe que hoje tem o Simples Nacional, que é simples porque se reúne tudo numa única guia, né? Mas de simples não tem nada. Né? Tem o lucro presumido e realmente o lucro real. Fala um pouco para nós dos 3 regimes, dessa mudança. Quando que eu devo me atentar para mudar de lucro? Mudar, eu posso entrar em qualquer lucro, em qualquer regime tributário a qualquer momento, correto? Né? Na verdade, não. Correto? Não. Eu ri aqui. Gente, essa é uma questão de planejamento tributário, né? Então, é uma questão importantíssima para a drogaria. E eu tenho visto algumas coisas que não são condizentes realmente com a realidade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. Vou te dar só um exemplo. Você perguntou primeiro do lucro real. É possível? É muito possível para uma drogaria. Tem que ter uma organização muito grande, né? Justamente, mas a drogaria precisa ela estar organizada. Vou te dar um exemplo. A alíquota de PIS e COFINS... Aliás, explica bem pra gente, desculpa te interromper, claro. Mas explica bem pra gente o que é essa organização, porque às vezes o cara acha que a organização, a gente tá falando de tá tudo armadinho, tá todo lugar, né? O que é essa organização? Porque eu já ouvi associado falando comigo, mas eu sou organizado. Quando eu chego lá e olho e falo, tu não é organizado. Se tem uma coisa, você não é organizado. Perfeita a sua pergunta. Porque o que acontece? Hoje no Brasil nós temos 3 regimes tributários na qual a gente pode perpassar por eles. O Simples Nacional é um regime tributário na qual você paga-se tudo em uma guia só, conforme você colocou. Então, todos os impostos estaduais, federais e municipais, no caso de empresa de serviços, você paga numa guia só. E você faz uma apuração e paga todo dia 20 essa guia. O que acontece no Simples Nacional? Você tem alguns benefícios do Simples Nacional, né? Então, as obrigações acessórias, ou seja, as obrigações que a gente tem que entregar para o governo como empresa e contabilidade, são menores, né? Mas ela, conforme você colocou, não tem nada de simples. Por quê? Na parte tributária, a gente, inclusive, precisa, tanto no lucro real, lucro presumido e Simples Nacional, nós precisamos da mesma segregação de receita, para a gente saber o que a gente vai tributar e o que a gente não vai tributar, ok? O Simples Nacional, ele é mais barato, principalmente na folha de pagamento, porque no lucro real e no lucro presumido, você tem o INSS patronal, que é pago. Esse INSS patronal, ele é 27,8% da folha de pagamento. E no Simples Nacional, você paga sobre a sua receita. Então, você acha uma alíquota, tem uma alíquota efetiva, você acha se tem uma continha que você faz, acha se a alíquota nominal e você tem as faixas que você vai, de acordo com essas alíquotas, você vai se enquadrando ali. E o INSS... ele está dentro dessa guia, conforme coloquei, todos os impostos federais e estaduais estão dentro dessa guia. Então, tá lá separadinho, se você for observar na sua DAS, né, de apuração, tem lá separadinho os impostos, você consegue ver os impostos separados, porém você paga uma guia só. E você não incide 27,8% da folha de pagamento. E o ICMS acima de 3.600.000, ele começa a ser por fora. Então, o Simples Nacional, você pode faturar até 4.800.000, tá? No último ano. Calendário. Só que acima de 3.600.000, você começa a pagar o ICMS por fora, ou seja, no débito e crédito. E isso já onera a sua drogaria e a gente precisa fazer um planejamento para que você possa transitar para outro regime, neste caso, quando acontecer, ou então, quando você começar a faturar mais a sua drogaria, acima de R$200.000, a gente já começa a transitar para outro regime, ou seja, passar-se do Simples Nacional para o lucro presumido ou para o lucro real.
Quando que eu posso fazer essa escolha? Eu posso fazer essa escolha do Simples Nacional, eu posso fazer somente em janeiro. Então, eu só posso enquadrar no Simples Nacional em janeiro. E você não pode ter dívidas tributárias, elas têm que estar parceladas, porque senão não há um enquadramento no Simples Nacional, ok? Perfeito. Geralmente é o regime mais barato para as drogarias que faturam até R$200 mil. Hoje em dia, tem algumas conversas e algumas questões de mercado que a gente percebe, que a gente vê, inclusive de outros colegas contadores, falando sobre essa questão do lucro real, que é uma questão muito séria, Adão, porque isso pode quebrar uma empresa. O lucro real, ele exige uma preparação. A empresa, ela para entrar no lucro real, ela não pode estar sem profissionalização. Ela não pode estar desorganizada. O que é desorganizada? Desorganizada. Ela tem que ter a sua conciliação bancária em dia. Ela tem que ter todas as compras que ela fizer, tem que ter nota. Todas as vendas que ela fizer, tem que ter nota. Geralmente, drogaria já trabalha nesse processo. Todas as suas despesas, elas têm que estar registradas na contabilidade com nota, com documento efetivo para a Receita Federal, reconhecer que aquilo é uma despesa da empresa, né? E, na verdade, a gente não pode, a gente tem que verificar o que realmente a empresa tem de receita, custo e despesa. A gente não pode inventar despesas para você pagar menos. Por quê? O Simples já expliquei, porque ele é uma metodologia simples e você paga a guia, todos os impostos numa guia só. Temos que tomar cuidado acima de 3,6 milhões por causa do ICMS. O lucro presumido e o lucro real, você paga PIS, COFINS sobre a receita, tá? Então, PIS, COFINS você vai pagar sobre a receita. O imposto, PIS, COFINS é um imposto federal. O imposto de renda e a contribuição social você paga sobre o seu lucro, ok? Uhum. Só que no lucro presumido, a receita já tem uma tabela que te dá a presunção de quanto que você vai presumidamente ter de lucro. Então, no lucro presumido, a presunção para comércio é 8%. Então, você faturou lá 100 mil. A Receita presume que você vai ter 8% de lucro. Então, sobre 8 mil é que vai ser tributado o imposto de renda e a contribuição social. O imposto de renda é 15%, a contribuição social é 9%. Então, no lucro presumido, a Receita presume que você vai ter 8% de lucro, vai pagar sobre esse 8% de lucro, os 15 e os 9, se você ultrapassar os 10% de imposto de renda, 60 mil no trimestre, ou seja, 20 mil mensal, você ainda paga mais 10% de imposto de renda. Beleza. O que isso vai te onerar a mais? Você vai ter 27,8% sobre a sua folha de pagamento. Então, a folha, o imposto da folha não é dentro da receita, você não vai pagar sobre a receita. Você paga sobre o valor da sua folha de pagamento efetiva e você paga esses 27,5% que chama-se INSS patronal. Ou seja, se você tem uma folha alta, né, pela lógica, muito melhor talvez você ficar no Simples Nacional ou, se você tiver muitas despesas, no lucro real, do que você estar no lucro presumido. Uhum. Né? Então, por quê? Porque o 27,5% ele vai inserir nesse processo e você tem uma folha alta, quanto mais alta a sua folha, os 27,5% vai inserir. No lucro real, você vai ter a mesma coisa, mas você pode levantar a sua lucratividade e pagar menos no caso do imposto de renda e contribuição social. O PIS e o COFINS, no lucro presumido, ele é 3,65%. 3% de PIS e 0,65% de COFINS. 3% de COFINS e 0,65% de PIS. Como que ele é pago? Ele é pago sobre a sua receita. Então, vendi 100 mil, vou pagar PIS/COFINS sobre a receita. Ok. Só que no caso de drogarias e farmácia, você tem um monofásico, que você não paga PIS e COFINS. Então, o que é monofásico e alíquota zero, você tira. Então, vamos supor que 80% disso, dos 100 mil, seja monofásico. Ou seja, a indústria já pagou. Então, eu vou pagar sobre 20 mil. 80% já ficou, então vou pagar 3,65% de PIS e COFINS sobre 20 mil e não sobre os 100 mil. Novamente, importante a segregação. No Simples Nacional tem que ser feito isso, no lucro presumido também tem que ser feito essa conta, tá? Então, se você é uma empresa, né, que, por exemplo, que saiu do Simples Nacional, ou seja, faturou acima de 3,6 milhões e tem uma folha grande, a gente vai ter que verificar quais são os impactos disso, tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Porque o que você tem que observar para uma empresa para ela transitar nos regimes? Faturamento, perfil de venda e folha de pagamento.
Isso são as grandes questões. E um outro fato muito importante no lucro real são as suas despesas comprovadas. Porque às vezes você tem muitas despesas, mas elas não são comprovadas. E para o caso do lucro real, não entra como despesa. Uma outra coisa para o lucro real também que não entra como despesa é a distribuição de lucros. Ela não é uma despesa para o lucro real. Então, no lucro presumido, a gente tem que fazer conta. No lucro presumido, o que vai acontecer? Eu tenho uma alíquota de PIS e COFINS, 3,65, que eu pago sobre a receita tributada, pago 27,8 sobre a folha de pagamento, que é o INSS patronal, e o imposto de renda e a contribuição social ela é presumida, ok? E o ICMS eu pago por fora. Então, ou seja, os produtos que são ICMS, ST, eu tenho que separar, porque o ST já foi pago pela indústria. Os produtos que são tributados, por exemplo, vitamina. Vitamina é tributado pelo ICMS, que é o NCM 21903000. Acho que é isso. 219030 é o 9000. 2106-9000 ou 3000. Beleza. Esse NCM, quando é de vitamina, eu sei que ele é tributado pelo ICMS. Ou seja, a compra que eu fiz dessas vitaminas do mês, eu vou ter um crédito de 18%. E as vendas que eu fiz dessa vitamina do mês, eu vou ter um débito de 18%. Então, eu calculo o ICMS por fora. Que é a mesma coisa que é feito no Simples. E isso aí, bom, vou te interromper. Pode interromper, porque isso é detalhe demais, mas nós vamos esmiuçar. Eu compro uma vitamina por R$10, eu tenho um crédito de R$1,80. Isso. Vendo ela por 50, eu tenho um débito de R$1,80. De 18% R$1,80. De 18% sobre 18% sobre 50. Ó, desculpa, fiz conta errada. Isso mesmo, 18% sobre 50. Ou seja, 18% vai dar... 2 vezes... R$9. R$9, é. R$9. R$9 menos 1,80. Perfeito. 7,20. Que vai ser o valor de ICMS que vai pagar sobre essa vitamina. 7,20. 7,20. Então, que tem que entrar na sua precificação. Tem que entrar na precificação. É por isso que você já me chamou a atenção. Isso porque, mesmo. Às vezes eu compro a vitamina por 10, vendo por 50, penso, tô ganhando dinheiro. Mas eu esqueci de fazer essa conta, né? Da questão do débito e crédito. Justamente. E essa questão do débito e crédito, é aquilo que você disse. Eu tenho que olhá-lo. E dependendo do regime, né? Na verdade, independente no lucro real, lucro presumido, você tem que olhar compra e venda. Claro. No Simples Nacional, você tem que olhar o que você paga de ICMS dentro da tabelinha. Então, vamos supor, você paga 2,33 de ICMS sobre aquela mercadoria. Tem que incluir ele na precificação, que você está pagando. Entendeu? Aí, o que geralmente sugere? A gente pega o percentual do Simples Nacional que o cliente paga. Então, vamos supor, em torno de drogaria, eles pagam em torno de 4 a 6% do Simples Nacional sobre o valor da receita. Então, vamos 100 mil, vamos colocar 5%. R$5.000. É isso mesmo, né? R$5.000, a gente faz essa previsão, que seria 5%, e inclui na precificação o valor total, 5%. Porque já está incluso ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social e o INSS patronal. Então, na precificação, você tem que saber em qual percentual que você paga do Simples sobre a sua receita para você incluir na sua precificação. Então, no Simples, a gente trabalha dessa maneira. No lucro real, no lucro presumido, você precisa saber o débito e crédito. O valor de custo da mercadoria e o valor de venda da mercadoria. Custo 18, venda 18, 50, 18. Você falou 10, né? 10, 18%, deu 7,20, você tem que incluir na sua precificação. Além do PIS e COFINS, que é 3,60, 65. 3,65. 3,65, que então, é sobre o valor de venda. Já não é 7,20 mais, são 10,85. Justamente. Que você tem que incluir na sua precificação, porque isso vai para o governo. E ainda imposto de renda e contribuição social, que é o que você tem que incluir, né? Que é o percentual que você tem que incluir, que não presume isso a receita sobre 8. Então, você tem que incluir 15, 20 vai dar 15 mais 9, 24. 24% sobre os 8, que dá 4 e alguma coisa. Sim. Não é? Mas esse 4 alguma coisa. Então, olha só. Então é muito mais difícil. Por isso que tem que ter organização. Justamente. Porque se não se organiza, acaba pagando além, precificando errado, daqui a pouco a empresa está indo por... Justamente. Então, o que é mais complexo? Para a contabilidade, ok, a gente vai trabalhar com alíquotas diferentes, a gente já tem isso parametrizado. Para o cliente, no lucro presumido, você precisa entregar uma declaração acessória que chama SF. E a SF é uma mini escrituração. Então, o cliente tem que tomar cuidado, porque na SF, no lucro presumido, você já começa a entregar mais informações para a Receita Federal. Entendeu? Então, você tem que começar a se organizar, né? Porque no lucro real, você entrega toda a sua escrituração. Você fala assim, Receita, toma a minha vida, toma tudo que eu fiz. Você tem que ter tudo declarado,
receita, entrada, extrato bancário, folha de pagamento. Então, tudo isso está declarado para a Receita. Então, é esta a grande questão. E você vai pagar, no lucro presumido, é isso que eu disse que você vai pagar. No lucro real, o imposto de renda e a contribuição social, que vai dar em torno de 4%, ali que eu falei, você vai pagar sobre o seu lucro efetivo. Então, vamos supor, você teve de receita 100, você teve de CMV 60 e teve de despesa 30. Então, sobrou ele 10. 10 mil que você vai incluir 15%, sobre o valor do seu lucro líquido, 15%, e 9% de contribuição social. Então, todo mês você faz o levantamento da DRE, né, que vai te mostrar receitas, menos custo, menos despesa, e você paga ali um imposto de renda e contribuição social sobre o seu lucro efetivo. Então, o que eu posso fazer aí nesse caso? É o que você falou. Se o cliente não tiver o CMV no sistema organizado, ele vai te dar um CMV errado. CMV errado, a Receita facilmente consegue ver. Entrada menos saídas. Então, existem manobras na qual o contador pode fazer para que pague-se menos imposto? Existem. Mas muitas vezes essas manobras levam a empresa a quebrar. Por quê? Não corresponde à realidade da empresa. Então, empresário, fique atento. Você está no lucro real, peça a sua escrituração, peça a sua DRE com prejuízo, peça as informações para o seu contador para você verificar se você está pagando na normalidade e dentro da lei. Um outro fato, você não pode transitar de regime, tá? Por exemplo, de lucro presumido para lucro real no mesmo ano. Não pode. A Receita te fala que a sua escolha é no pagamento da DARF, tá? No primeiro pagamento da DARF, a escolha do regime tributário para lucro real, lucro presumido, no primeiro pagamento da DARF, que você já faz a sua escolha por um código. No decorrer do ano, é proibido, é vedado por lei você transferir de um regime para o outro no meio do ano. Eu posso sair do Simples para um dos dois. Poder pela lei você não pode. Também não. Você pode fazer da seguinte maneira. Existem alguns métodos que você desenquadra a empresa do Simples Nacional. Então, vamos supor, a empresa ultrapassou os 3.600.000, está pagando mais ICMS do que no lucro presumido, ou seja, está pagando mais de todos os impostos do que no lucro presumido, o lucro presumido fica melhor para ela. Há possibilidade, Carolina? Você desenquadra a empresa. Como que você faz esse desenquadramento? Um exemplo, você pode incluir um KNAI na empresa, né, que não esteja absorvido pelo Simples Nacional, e automaticamente, quando você inclui um KNAI que não é absorvido pelo Simples Nacional, você automaticamente desenquadra essa empresa. Ou seja, você começa, a partir desse deferimento, você começa a apurar essa empresa pelo lucro presumido, que no caso vai ser mais vantajoso para ela, né, que a gente tem que fazer esse cálculo. Para o lucro real, você não pode transitar de lucro presumido para o lucro real no meio do ano. Isso é completamente fora da legislação do imposto de renda, instituição normativa de imposto de renda. Então, é um processo que você precisa acompanhar, empresário, para depois você não ter a sua empresa pagando depois mais impostos ou sendo intimado por questões que efetivamente não aconteceram na sua empresa. Então, a gente precisa acompanhar isso. E você falou uma coisa aí importante, que nós estamos agora com o caso da Americanas. Verdade. Que é um negócio assim, eu não quero nem entrar no método, acho que eu não tenho competência para tal. Mas só porque diz que o rombo já vem há muitos anos, né? E quando uma empresa, ainda mais, quanto maior a empresa, mais rápido você tem condição de realmente ver aquilo ali, porque se você não vê, você contrata uma auditoria. E lá teve, e eles, sim, teve diversas auditorias, né? Não tem jeito de você esconder um rombo. Então, ou seja, o que você diz para o empresário é que ele tem que sim acompanhar, chamar o contador, porque isso é muito importante. O que aconteceu com a Americana, assim, a gente teria, né, um novo podcast pra gente falar sobre isso aqui. Mas são questões, olha só, você não incluir um dado na contabilidade foi não inclusão de um dado na contabilidade. Né? Eles estão discutindo, em qual conta que tá, tal. Não incluiu. E os investidores não viram que a empresa estava deficitária. Ela não estava superavitária, ela estava deficitária por causa dessa não inclusão dessa informação. Pode isso acontecer numa empresa normal, uma pequena empresa? Claro. Né? Mas, gente, é aquela questão, você quer correr o risco? Aí tem que se depender do risco que você queira correr. O que aconteceu com a Americana, né? E aí, realmente, aí quebrou a empresa, os investidores, né? Porque ela era uma empresa SA de capital aberto, os investidores perderam
né, dividendos com isso e vai ter as sanções, inclusive criminais. Então, isso é muito sério, Adão. E no Brasil, infelizmente, a gente não tem tanta seriedade, infelizmente mesmo, nesses processos, né, porque às vezes não dá cadeia, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você pode ser surpreendido, né, a questão tributária é uma questão que hoje a Receita tem todos os dados, né, inclusive as instituições bancárias, hoje Pix já é pego, né? Então, assim, gente, não tem jeito, sabe? Não existe mágica, né? Existe planejamento, existe estudo, existe acompanhar número para ver o que é melhor para a empresa. Justamente. Porque aí a gente consegue ter efetividade. Então, são esses 3 regimes que a gente tem, nenhum deles são simples, mas a gente precisa acompanhar. E para entrar no lucro real, lembre-se, a Receita Federal é obrigatório. A Receita Federal, o contador entrega todos os dados, todos. É obrigatório. Chama Escrituração Contábil Digital, SCD, desculpa. Escrituração Contábil Digital. Essa escrituração, ela tem todos os seus dados, todos os seus dados, todo o seu débito, todo o seu crédito, né? Vamos colocar assim. Então, a gente precisa antenar do que está sendo enviado para a Receita Federal, porque às vezes daqui a um tempo você pode levar um susto com relação a essa questão. Verdade. Bom, pessoal, eu queria conversar mais, mas... Eu também! Não, a gente fala pouco, né, Adão? O tempo passou muito rápido. Foi. Eu acho que nós temos que gravar uns 10 episódios. Mais ou menos. Falar. Bom, eu conversei aqui com a Carolina Oliveira. Mais uma vez eu vou citar, né? Ela é contadora, empreendedora, sócio do Grupo MCX, mestre em Economia de Empresas, especialização em Gestão Corporativa e Finanças. Tem uma sólida experiência em Finanças e Contabilidade, é professora, né? Tem mestrado, é membro do Grupo de Estudo Técnico do Conselho Regional de Contabilidade, consultora do Sebrae e deu essa aula para a gente aqui. Foi um prazer enorme. Eu quero deixar você fazer suas considerações finais. Adão, eu tenho a agradecer. Isso para mim assim, é um prazer. Eu adoro falar sobre isso, adoro falar sobre o segmento farma, sobre contabilidade, que é a minha paixão. Eu faço com muito amor, com muito carinho, gosto muito do que eu faço. E estar aqui com você, como uma pessoa de referência no segmento, a sua Obrigado. rede é uma rede sensacional, que a gente percebe que os seus consultores cuidam efetivamente dos empresários de farmácia, e é isso que a gente tem também como método, né? Principal método de trabalho. Então, estamos juntos, o que você precisar, né? A gente está à disposição e foi um prazer e muito obrigada pelo convite. Eu te agradeço e pode ter certeza, vou te convidar novamente. Eu tenho um presente para você. Bom, meu Deus, que chique! Se nós mandamos fazer, né? Que chique, meu Deus! Nossa, cachaça, delícia! Vamos tomar muita... Com torresmo? Justamente. Não, mas como é que fala? Com limão? Esqueci. Caipirinha? Caipirinha. Amo caipirinha. Ai, gente, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Estou à Obrigado. disposição para o que precisar, viu? Pessoal, siga, acompanhe, compartilhe, divulgue, salve o link, envie nos grupos de WhatsApp, envie para os amigos, mande para todo mundo aí. Nós estamos nas principais plataformas de streams, tá bom? Aguardo todos vocês no próximo episódio, sempre por trás do balcão. Um forte abraço e até lá.